forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala pessoal, Diego aqui, mais um podcast. E aí, quer construir? Hoje com um convidado especial, Gabriel Nogueira, meu brother, parceiro, amigo de Câmara de Civil do ano passado, do ano retrasado. Uma satisfação tê-lo aqui. Quero deixar um agradecimento especial ao Elmo por ter cedido mais uma vez aqui o espaço aqui do podcast dele. O nosso podcast está tendo uma reforma, daí a gente está usando aqui o espaço dele. Um agradecimento especial a Elmo. E quero agradecer também ao presidente lá do CREA Minas Gerais por ter cedido o nosso colega Gabriel para poder fazer parte aqui dessa história do nosso podcast. Gabriel, uma satisfação tê-lo aqui, receber você aqui na nossa cidade de Aracaju. Conta para a gente aqui qual a sua história dentro do nosso sistema. Oi, Diego. Para mim é um prazer estar aqui com você. Eu que compartilhei desde o início da criação, né, de quando você começou a idealizar aí o podcast, a gente conversou algumas coisas a respeito. Fico muito feliz de ver que está caminhando, está indo bem. Parabéns para você inicialmente pela nobre atitude que você teve. Bom, minha história dentro do sistema ela é um pouco peculiar. Por quê? Porque eu sou filho de funcionários do CREA. Então, meus pais se conheceram dentro do CREA, casaram e ali constituíram uma família. E eu, desde pequenininho, escutava, né, sobre eles falando dentro de casa, sobre CREA, conselho, fiscalização. Meu pai ele é fiscal do CREA. A minha mãe ela foi encarregada de inspetoria, hoje ela já não atua mais. Mas, e aí, quando criança, eu sempre falava muito assim, olha, meu sonho quando crescer, eu quero ser fiscal do CREA. Falava isso muito com meu pai. O filho sempre espelhando o pai, né? E aí foi com o passar do tempo, eu fiz concurso público para o CREA, passei como auxiliar administrativo na época, eu ainda estava no ensino médio, só que aí quando eu fui chamado para o concurso, eu já estava cursando engenharia civil. Atuei no CREA por um tempo e resolvi sair para seguir a carreira de estagiário, né, da engenharia. Então, estagiei durante muito tempo, me formei, virei engenheiro, comecei a atuar na área, formei também na pós-graduação em Patologia de Obras Civis, pelo Instituto IDD do Paraná. Sou formado em Minas, né, pela PUC Minas. E aí, depois de um tempo, eu fui chamado pela associação que eu representava para assumir a cadeira de conselheiro suplente dentro do CREA. Então, em 2018, eu virei conselheiro suplente e em 2020 eu assumi a titularidade como conselheiro na Câmara de Civil do CREA. E aí, consequentemente, com o passar do tempo, em 2022, eu consegui me tornar ali coordenador da Câmara de Civil. E em 2023, repeti o mandato como coordenador e também tive a honra e o prazer de ser coordenador nacional da Engenharia Civil. Maravilha. Eu estou rindo aqui, pessoal, porque nosso ar-condicionado hoje, ele não está vingando. Aqui em Aracaju deve estar fazendo uns 45 graus aqui hoje. Gabriel está suando, parecendo um bambu verde aqui. Ele falou, nossa senhora, aqui está mais quente que Belém, né? Que foi nosso colega, nosso colega Daniel, nosso grande patrocinador da 3D Engenharia. Ele falou lá na reunião da gente lá na Nacional que Aracaju era um pouco mais brando a temperatura do que Belém, mas eu achei que está ganhando aqui. Viu? Tá bem quente. Mas tirando isso daí, deixa novamente, seja bem-vindo aqui ao nosso estado de Aracaju, sua primeira vez aqui. Espero que tenha sido acolhedor a sua chegada. Gabriel, nossa história de amizade começou há 2 anos atrás, né, lá na Câmara Nacional, na qual você estava como coordenador do seu município, do seu estado, do CREA Minas, e eu estava à época do CREA Sergipe. E a gente começou uma grande amizade e você veio a ser coordenador nacional. Conte um pouco dessa sua experiência para a gente, como foi estar à frente dessa responsabilidade de estar em engenharia civil nas suas costas. Literalmente, nas costas, no ombro, é melhor, né? Cara, essa questão da coordenadoria nacional, ela foi muito engraçada também. Eu brinco que, graças a Deus, tem que agradecer todo dia a Deus, eu venho entrando dentro do sistema e tentando quebrar paradigmas ao longo do tempo, né?
E a Coordenadoria Nacional ela foi um paradigma. Por que isso? O nosso sistema, querendo ou não, a gente tem que assumir isso, ele tem também vamos dizer, uma divisão política. Não política partidária, né? Mas existe uma divisão política de viés de pensamentos dentro dele. E no ano passado, quando eu fui para me candidatar à coordenadoria, existia um lado da engenharia que era muita oposição ao Confeia, vamos dizer assim, né? Porque nós como coordenadores regionais, nós representamos os nossos CREAs. E aí existia, assim, uma bancada, vamos chamar dessa maneira, uma bancada que era contra os pensamentos do Confeia e as atitudes do Confeia, claro, brigando pela engenharia, querendo o bem da engenharia. Todos nós estávamos ali com esse interesse. Mas a maneira de conduzir, às vezes, não era a mais adequada. Então, acabava sempre batendo demais ao invés de tentar dialogar, tentar conversar. E, ao mesmo tempo, veio uma propositura de um outro lado, mas ali vamos dizer, né, sendo a situação. O que era mais indicado que o Confeia gostaria que viesse, que assumisse ali a coordenação nacional. E a gente entendia que isso se tornaria, vamos dizer, vulgarmente falando, desculpa, né, o vaquinha de presépio, que a gente vai guiando para fazer as coisas que a gente quer. E a maneira que a gente enxergou, inclusive em várias conversas, né, que até você teve a oportunidade de participar muito disso, é que a gente precisava, naquele momento, quebrar isso daí. A gente precisava dar uma oxigenada no sistema, a gente precisa mudar a roda, né? Ela não podia ser a mesma coisinha o tempo inteiro. Mesmo grupo. Não pode, não adianta. A gente precisa ter mudança. Se a gente não tiver mudança, não acontece nada, vai ser sempre a mesma coisa, né? E aí, com base nisso, foi que a gente chegou à conclusão de que o meu nome, não foi uma decisão minha, foi uma decisão de um grupo, que o meu nome era o indicado, o ideal para poder chegar e assumir ali, tentar assumir, né, a coordenação nacional. E aí teve esse embate. Foi uma eleição emocionante. Bem disputada. Mas assim, a democracia faz parte de ter essa questão dos lados, porém, eu acho que essa visão política ainda interna dentro do sistema é o que faz engessar a gente. Né? A gente tem várias cabeças pensando, nós temos, né, no plural, nós temos vários profissionais que têm vários pensamentos pujantes, porém, quando chega no sistema, ele bate de frente com a parede e não consegue ir para frente. O que é que você acha que pode melhorar nesse sentido? Cara, eu sou da política que o melhor caminho para qualquer embate é uma discussão, é uma conversa. Sentar, debater. Embate é muito diferente de debate. Eu acho que o debate ele é engrandecedor. Então, quando a gente consegue chegar, ter os debates e discutir ali o que são as propostas, eu entender o seu lado, você entender o meu lado, eu acho que a gente consegue, às vezes, chegar num denominador comum. Isso é muito mais fácil. A conversa, o diálogo, ele é sempre mais fácil. Se eu chegar e ficar o tempo inteiro te acusando, dizendo que você só faz coisas ruins para a engenharia. Cara, eu acredito muito que quem assume uma posição dentro do sistema Confeia-CREA são cargos honoríficos. Eu não acho que é algo que as pessoas estejam ali para fazer o mal. Acho muito pelo contrário. Acho que todo mundo está se doando, de alguma maneira, buscando o bem da sociedade, buscando o bem dos profissionais da engenharia. Nós somos representantes dos profissionais da engenharia. Então, eu penso muito isso, né? Que a gente vai com o viés de ajudar, de fazer o melhor. Nem sempre o meu melhor é o ideal para o sistema. Aí é que entram os problemas, aí é que tem que ter as discussões. Justamente. Então, é o coletivo que faz a discussão, que leva às decisões. Mas, justamente, esse viés de pensamento da continuidade do mesmo é que eu sou contra. Eu acho que sempre deve existir a renovação. E sempre busquei aqui dentro do nosso CREA a renovação. E eu acho que nosso presidente, que está atual aqui em Sergipe, tem esse mesmo pensamento. Caminhamos juntos nessa campanha, no mesmo grupo. Não é chapa, porque é individual o voto, mas no mesmo grupo. E a gente tem esse pensamento da renovação, porque não é renovação de idade. Quer dizer, vou botar um jovenzão lá, 23 anos, recém-formado, que vai vir trazer ótimas ideias. Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Tem que entender um pouco o sistema e essa renovação ela pode ser até com uma pessoa de 70 anos, uma pessoa que tenha ideias novas, né? Que traga coisas
novas dentro do sistema. E faça acontecer. Por quê? Muitas das vezes o que acontece é que agora eu estou como representante do CDE aqui, né? O CDE a coordenação das entidades de classe do nosso sistema, que o sistema é composto por entidade de classe, e as entidades de classe é composta pelos profissionais que compõem o sistema. É uma redundância, né? Então, dentro da nossa coordenação, eu vejo que ainda falta essa questão da união. E é muito eu. Eu sou. Então, não, eu não sou coordenador. Eu estou coordenador. Porque é uma passagem, é uma coisa passageira. Eu me dou e passa, e vem o próximo e vai se doar também para poder contribuir dentro do sistema. Lá dentro do seu CREA Minas, como é que foi essa questão? Porque lá você tem 800 e poucos municípios. 800 e quantos? 853 municípios. 853 municípios deve ser uma jornada de trabalho. Quantos processos mensais? Bom, só a Câmara de Engenharia Civil, ano passado, nós votamos mais de 50 mil processos. 50 em mil um ano. 50 mil processos. Então, assim, eu nem imagino o trabalho que deve dar coordenar. Aqui a gente, com uma coordenação pequena nossa aqui, a gente chega em torno de 3 mil processos. Né? Então, tem reunião nossa que a gente passa isso em uma só. Então, nós temos aqui, em média, 300 processos por aí, por reunião. Uhum. Né? E aí eu imagino como é que deve ter sido isso aí. Conte aí para a gente, para os telespectadores, essa experiência de coordenar uma Câmara tão grande. Cara, é uma experiência muito gostosa. Como eu falei, eu sempre tento agregar. Eu acho que a gente tem que chegar nos lugares para agregar as coisas, agregar conhecimento, aprender, fazer com que as pessoas estejam agregadas também. E a gente conseguiu, ao longo dos 2 anos que eu fiquei à frente da coordenação no CREA Minas, da Câmara de Civil, a gente conseguiu ter ali uma harmonia muito grande dentro da Câmara. Nossa Câmara ela é um ambiente leve, descontraído, sério ao mesmo tempo, porque eu acho que a gente não precisa ser aquela coisa engessada e, vamos dizer assim, né, sisudo, né? Não precisa disso. Acho que o sistema você consegue ser sério, você consegue ter um ambiente leve, gostoso, prazeroso de estar ali e tomar as decisões, obviamente, da melhor maneira, sempre levando em consideração a ética profissional. Então, a gente conseguiu ter com que a Câmara produzisse bem, tivesse análise de processos com eficácia e eficiência, um alto número, um crescimento, a gente teve um crescimento muito grande que deu de 2021 para 2023, foi mais de 100% de crescimento. Então, a gente dobrou o número de processos que a gente analisou em 2021, ele foi dobrado em 2023. Então, assim, a gente vê que a gente conseguiu ter uma eficiência muito grande. Qual que é a vantagem disso, né? Mas isso é vantajoso para quem? Para alguém? Claro que é. É porque esses processos que são analisados, eles estão envolvendo diretamente a vida de profissionais, a vida da sociedade, porque é um auto de infração, é um processo ético disciplinar, é um registro de uma empresa, é o registro de um profissional, o registro de uma instituição de ensino. Então, tem várias coisas que envolvem ali o nosso sistema e que quanto mais celeridade a gente consegue dar nesses processos, mais rápido eu resolvo a vida de quem está lá fora precisando disso. Hoje você ainda está como conselheiro, né? Sim. Hoje você ocupa qual função dentro do CREA? Sim, eu continuo como conselheiro, ainda tem mais 2 anos, esse ano e o ano que vem de mandato. E aí, esse ano, agora, eu assumi a diretoria técnica e de fiscalização do CREA. Certo. E quais são as atribuições para quem está ouvindo a gente? Então, nosso podcast aqui, eu vou explicar para vocês que teve alguns colegas que nos assistem e falou, Diego, você tem que enfatizar para que serve o seu podcast. O nosso podcast aqui, que não é meu, é de todos nós, né? Porque sem quem está assistindo, não tem um podcast, né? Não tem. Seria só um podcast para mim mesmo, ficar assistindo, nem YouTube, assistindo no meu telefone mesmo. Então, o podcast da gente é para poder elucidar justamente essa questão, tanto da sociedade, certo? Quanto dos profissionais, que aqueles que não fazem parte dentro do sistema, aqueles também que fazem parte do sistema e não têm conhecimento. Vou dar um exemplo aqui, nós vamos ter aqui engenheiro nuclear, engenheiro militar. Então, são áreas que não são muito comum no meio da gente, certo? Então, é para justamente isso aí. Pô, o que é que o engenheiro nuclear faz? Pô, então, a gente vai estar aqui para poder explicar. Então, mesma coisa, um jovem estudante que está naquela dúvida do que vai ser
no futuro. Não, eu quero fazer uma engenharia, mas qual engenharia? Então, está aqui a gente para poder ficar elucidando e mostrando os benefícios e as partes ruins também. Nem só de maravilha vive o mundo, né? Infelizmente. Se fosse uma maravilha, o mundo iria ser chato. Então, tem que ter o balanço, né? Para poder o mundo ficar gostoso de se viver, né? A grosso modo falando. O negócio está meio sádico hoje, esse podcast. Gabriel, aqui eu tenho um apreço, uma amizade ao longo de 2, 3 anos, né? Mais ou menos. Então, estamos no terceiro ano já de amizade, uma amizade boa, uma amizade sadia, uma amizade que eu quero levar para a vida inteira. Deixo aqui registrado a todos que estão ouvindo a gente. Então, e voltando para o assunto, então é isso, Gabriel. A nossa amizade vai ser para a vida toda. Espero que isso que tem que haver dentro da nossa engenharia é união, né? Porque, infelizmente, na maioria dos amigos que a gente conversa no dia a dia, fala que falta união entre a gente. Sim. E se tivesse esse respeito mútuo, né? Esse apreço pelo colega, de tentar ajudar. Pô, Gabriel veio de lá de Belo Horizonte. Quando eu fiz o convite para ele, ele nem gaguejou. Vou sim. E ele vai vir depois falar sobre patologia, que ele é especialista nessa parte de patologia. Mas hoje, em específico, a gente vai falar sobre o CREA, sobre como é ser coordenador nacional, como é ser coordenador de lá de Minas, e ser também, hoje que ele está, que é diretor técnico de fiscalização. Aqui no nosso CREA nós não temos essa área. Nós temos aqui o gerente, que é o funcionário, né, efetivo, e tem a coordenação interna também, que é efetivo também da casa. Essa parte de como o diretor sendo o diretor técnico de fiscalização aqui nós não temos. Aqui quem faz essa parte é o vice-presidente. Como eu estou no interstício, eu estou 2 anos fora, eu não sei se o atual presidente, que é o Magal, está atuando nessa parte, mas fica a cargo do vice-presidente. Lá, como é que funciona essa parte aí de vocês? Então, a diretoria, no geral, né, quando a gente diz diretoria, qual que é a função? Como que é? A diretoria são conselheiros que são eleitos pelo plenário. A gente tem que montar uma chapa, e essa chapa é apreciada e votada em plenário. Então, uma vez eleitos, nós temos como competências, né? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Na verdade, o CREA ele tem estruturas que são separadas. Então, estrutura básica e estrutura auxiliar. O que são essas estruturas, né? Um lado, você tem os conselheiros, que é composto pelo plenário, Câmara, grupos de trabalho, que são os GTs, todos eles estão na estrutura auxiliar. E eu tenho a estrutura básica do sistema, que são os funcionários, né? Que aí você tem coordenador, gestores, assistentes, analistas, toda a estrutura de funcional do CREA fica nessa estrutura básica. Essa estrutura básica, ela responde diretamente à diretoria. Então, eles são subordinados da diretoria. A diretoria, além disso, ela tem como atribuição, ela faz a análise de todo o orçamento, a previsão orçamentária que o CREA vai ter para o ano seguinte. Então, ela faz essa análise, apresenta para o plenário e o plenário vota em cima disso. E quando a gente entra dentro da diretoria, especificamente, né, diretoria técnica de fiscalização, o que está subordinado a essa diretoria? Apoio ao plenário, as câmaras, as comissões temáticas, né, que a gente tem, e os grupos de trabalho. Então, isso está dentro da parte técnica, além do setor de fiscalização do CREA em si, no geral, que ele está ali dentro. E esse diretor, ele tem que fazer o quê? A gente cria diretrizes administrativas, porque o sistema também ele é dividido, vamos fazendo uma analogia, pelo legislativo e executivo. O legislativo é o nosso plenário, as nossas câmaras especializadas, que dão as diretrizes de fiscalização, as diretrizes que vão ser utilizadas para poder fazer cadastramento de curso. Então, as câmaras e o plenário dão essas diretrizes. Só que a gente precisa transformar essas diretrizes técnicas em diretrizes administrativas. E aí a parte administrativa passa para a diretoria e é o diretor quem supervisiona esse trabalho. O que é que leva assim, um conselheiro ter a necessidade e habilidades essenciais para poder se tornar um diretor? Olha, eu acho que a primeira habilidade que você precisa ter é gestão.
Habilidade de gestão de pessoas e gestão de processos. Principalmente gestão de pessoas. Eu acho que a gente, quando está à frente de um sistema, principalmente nós, que somos conselheiros e assumimos um cargo ali de diretor, é um cargo passageiro. Então, é aquilo que você mesmo falou. Eu não sou, eu estou diretor. E isso é passageiro. Então, você precisa ter muito trato com as pessoas, porque ali dentro vão ter funcionários que vão perpetuar durante muitos anos dentro do sistema. Eu posso dar um exemplo, como eu falei, né, no caso do meu pai. Meu pai está dentro do sistema há 43 anos. Então, ele é fiscal, já estando ali dentro há 43 anos. Então, a gente tem que pensar muito antes de tomar qualquer decisão, de fazer qualquer coisa dentro do sistema, principalmente zelando por esses profissionais que estão ali e, ao mesmo tempo, pensando e zelando pelos profissionais que estão lá fora e a sociedade também que precisa de uma segurança. O sistema ele existe para proteger a sociedade, num geral, onde inclui a sociedade civil e a sociedade profissional, vamos dizer assim, sem fazer essa separação dessa maneira. Justamente. Ô Gabriel, como você mesmo falou e você agora deu esse ponto, enfatizando, você nasceu dentro do sistema, né? Porque seus pais se conheceram Se conheceram dentro do sistema. Se conheceram, então, você nasceu de fato dentro do sistema, depois se tornou funcionário público, concursado no CREA. Sim. E depois você saiu, foi crescer fora como empresário, e você tem desafios, né? Você tem desafio quanto funcionário, que você foi, quanto conselheiro, como coordenador e agora na direção. Como é que você lida com essa parte? Com prazer. Sinceramente, prazer. Uma satisfação, né? Muita. Eu converso muito com o nosso presidente, Marcos Gervásio, inclusive, novamente, fazer o agradecimento a ele pelo apoio, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje. A gente conversa muito, Diego, sobre o quê? Estamos dentro do sistema. Nós não podemos ser qualquer um. Se eu assumir alguma coisa, se eu estou aqui hoje, eu tenho que fazer a diferença. E ele é uma pessoa que está com esse viés. E isso me dá uma satisfação muito grande, porque eu tenho essa visão não só dentro do sistema, dentro de tudo que eu pego para fazer. Se eu vim ao mundo, eu tenho que vir para fazer a diferença. Eu não posso ser um mais um aqui dentro. Justamente. Então, é óbvio, né? Vão ter pessoas que vão se destacar muito mais do que eu, mas o objetivo não é questão de destaque. É fazer a diferença para tentar deixar um legado. Então, dentro do sistema hoje, eu quero isso. Eu quero deixar alguma coisa de lá na frente eu poder olhar para trás e me orgulhar daquilo. Falei, olha, fiz um bem para a minha profissão, fiz um bem para a sociedade de alguma maneira. Então, eu tento chegar sempre e fazer as coisas com paixão, com amor. Se você também não fizer, eu acho que você nunca vai conseguir chegar no caminho do sucesso se não fizer as coisas com amor. E em off a gente estava conversando, não sei se foi ontem à noite ou se foi hoje, pelo dia, sobre a questão das tendências de atualização dessa parte tecnológica, né? Você, como diretor da parte técnica e fiscalização, você deve ter, o seu CREA é um CREA grande, né? Não é um CREA pequeno que não é o nosso, mas a gente é bem atuante na fiscalização aqui, mas claro que não se compara com a tecnologia que vocês devem ter lá. E aí você soltou que estão buscando essa questão da tecnologia, da questão de satélite, para poder fazer a fiscalização da parte de mineração, da parte de plantação, essas coisas. Como é que você está lidando com essa questão da atualização tecnológica perante a sua diretoria? Olha, eu acho que a tecnologia ela veio para causar o bem, né? Então, a gente precisa se adaptar. Ela é uma realidade hoje na vida de todo mundo e a gente precisa estar sempre se adaptando às coisas novas que estão vindo. A engenharia é tecnologia. A tecnologia, principalmente, ela está dentro da engenharia. O nosso sistema é a cabeça de tudo. Então, não tem porquê o próprio sistema não valorizar isso daí. Então, hoje, a gente precisa, sim. O nosso sistema, vamos dizer, o sistema do CREA que ele utiliza hoje, que é um sistema integrado para poder fazer todos os autos de infração, as fiscalizações, os cadastramentos dos profissionais e dos cursos, é todo um sistema integrado e muito tecnológico. Isso facilita muito a nossa vida. A gente acabou com aquela... Antigamente, você chegava, a gente tem um arquivo lá em Minas, que é um arquivo enorme, cheio de papel, cheio de pastas.
isso não é nem sustentável. Então, hoje, a tecnologia veio para quê? Inclusive pela sustentabilidade. Então, a gente tem tudo isso hoje dentro de um sistema que é muito mais fácil se eu quiser fazer um mapeamento imediato. Falei, olha, quero um mapeamento de quantos autos de infração foram emitidos no ano passado para os leigos. Aí eu consigo imprimir isso lá e eu vou ver que o CREA ele atua muito mais realmente em cima da questão dos leigos, que é na ordem de 70% de atuação. Os leigos são pessoas que não fazem parte dentro do sistema. Dentro do sistema, exatamente. São aquelas pessoas que querem construir, que querem fazer serviços sem contratar profissional habilitado, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer não, é assim. É assim. Então, essas tecnologias a gente tem tentado utilizá-las para tudo dentro do sistema. Desde a parte da técnica, que é o que envolve as câmaras, o que envolve o plenário, que envolve a análise desses processos, quanto a criação do processo, o atendimento do profissional. Então, todo isso daí a gente faz e aí a gente também vai ali na parte da fiscalização. Hoje a nossa fiscalização também ela é tecnológica. O nosso fiscal ele sai para campo, hoje ele carrega um tablet. Esse tablet, ele, na hora que ele está fazendo a fiscalização, ele já vai colocando tudo dentro do sistema do CREA. Então, começou a fiscalizar, ele já está lançando ali, isso já está aparecendo para a gestão lá dentro do sistema. O analista que está lá Exato, já consegue ter isso daí de maneira online. Então, assim... E aí vem outras tecnologias que a gente está sempre buscando, que a gente estava até conversando realmente, de fiscalização com satélite. Isso é para quê? Para eu visualizar e poder orientar, direcionar o meu time de campo para onde mandar. Para não sair que nem maluco. Exato. Eu vou rodar, principalmente porque quando a gente fala muito sistema com FEA CREA, muitas pessoas enxergam somente engenharia civil. Nós, como civis, a gente enxerga isso com muita facilidade. Mas hoje eu tenho que ter um pensamento diferente. Enquanto eu era coordenador da civil, meu foco era modalidade civil. Seja ela ambiental, sanitarista ambiental, todos eles. Mas hoje não. Hoje eu estou numa cadeira que é da diretoria técnica de fiscalização. Então eu estou dentro do sistema CREA Minas como um todo. E aí o que eu penso? Quais são as dificuldades que a gente tem nas outras modalidades? A civil ela é muito palpável, ela é muito fácil de ser fiscalizada. Está construindo um prédio, está saindo uma casa, é muito fácil. A olho nu você vê visível, né? Exato. Agora, e o agronegócio? É fácil de você fiscalizar? Não é, por quê? Porque está distante, está fora de mão. Lá dentro na hora que eu chegar dentro de uma fazenda, alguém está fazendo uma barragem lá dentro dessa fazenda. É fácil de você visualizar isso? Não é. Você ter acesso, né? Então, tem essas dificuldades. A mineração. Exato. Extração. Geologia em Minas. Então, sim, são várias as outras modalidades que estão dentro do sistema que a gente precisa se modernizar para conseguir atuar em cima delas também. Não pode ser focado somente em uma modalidade. E isso, hoje, que o CREA Minas a gente tem tentado fazer é para conseguir realmente abranger o mercado num todo. Essa parte, quando você assumiu a diretoria, você tem que ter esse filtro, que é entre a presidência, os conselheiros, os profissionais e os funcionários. Então, você tem que ter uma comunicação muito boa. Como é que é essa comunicação sua entre esses eixos? Entendo que boa. Não, eu acho que é boa, sim. Eu tenho tentado fazer exatamente uma integração entre os setores, vamos dizer assim. Eu, graças a Deus, sempre tive uma relação muito boa com todos os conselheiros do CREA. A gente não tem problemas com ninguém, graças a Deus. Então, assim, ter esse caminho de boa relação com os conselheiros é uma porta muito grande, aberta. Tem uma relação maravilhosa com o presidente, que também é uma necessidade, que existem diretorias, como a diretoria eleita pelo plenário, ela não necessariamente ela vai ser alinhada com o presidente. Então, às vezes, você pode ter ali um choque de gestão. E isso hoje não existe. A nossa diretoria ela é muito bem alinhada com a presidência. Então, tem um alinhamento muito bom, muito saudável ali, e eu consigo ter o olhar para o funcionário da mesma maneira que eu já fui. Então, eu consigo me colocar no lugar dele e eu acho que assim eu consigo levar a informação de uma maneira diferente. Eu consigo ter um trato um pouco diferente, não que eu seja melhor do que os outros, não é isso, mas eu consigo ter a visão do lado de cada um. E aí, o que eu tenho buscado com isso também? Integração entre setores. O setor técnico é uma coisa, o setor de fiscalização é outra, completamente distinto. Dentro do CREA Minas ficam em andares diferentes.
inclusive. Então, o que a gente precisa ter sempre? Olha, o técnico ele está vinculado a quê? Ele está vinculado ali às câmaras. Então, é onde saem as decisões de câmaras. E, às vezes, isso pode se perder. Se não for bem feita uma gestão, uma decisão de uma câmara, onde ela orienta, olha, a partir de agora eu quero que seja feita a fiscalização dessa maneira. Se essa informação não chegar na outra ponta, que é a fiscalização, não vai acontecer. Então, o que eu tenho buscado hoje fazer é exatamente uma integração desses dois setores para que eles passem a, de fato, caminhar juntos como deve ser. Né? Então, isso está acontecendo, a gente está preparando treinamentos, está tendo muita reunião, a gente está tendo, aos poucos, não dá para fazer tudo do dia para a noite, obviamente, mas tem um ano aí para a gente poder preparar e deixar as coisas muito bem encaminhadas e eu acho que a gente vai ter sucesso. Pelo que eu conheço, eu tenho certeza que vai ficar uma excelente diretoria, você à frente, comandando o pessoal, e até porque você teve na pele, né? Você foi funcionário, você sabe onde dói, onde o calo aperta. Né? Sei. Então, justamente, você sabe onde você falar e como falar. Você, como gestor, empresário, você tem esse feeling para poder lidar com o funcionário. Pessoal, quero agradecer aqui nossos patrocinadores, né? Sem eles, nós não estaríamos aqui. Quero agradecer a Geobras, nosso amigo Danilo Monteiro, muito amigo nosso. Serviço de Geologia, procura a Geobras. 3D Engenharia, nosso amigo Daniel Diniz. Pensando em casa de luxo, é com o nosso amigo Daniel, 3D Engenharia. Barbearia Marcelo, fica ali na Farolândia, querendo cortar seu cabelo masculino, fazer aquela barba no trato, procura a Barbearia Marcelo. A LDVL Construções Sustentáveis, nosso amigo Alex Darlan, esse nosso colega, ele trabalha com obra pública, não faz privada, é mais um apoio moral ao nosso podcast. Quero agradecer também ao Soedes Empreendimentos, também é outro colega que faz obra pública. A Soedes é do nosso amigo Ed Clay, nosso futuro vice-prefeito de Muribeca, aqui no estado de Sergipe, pré-candidato. Quero agradecer a Aval Arquitetura, nosso arquiteto Adestines, está precisando fazer aquele projeto arquitetônico, Aval Arquitetura. E agradecer nosso amigo Berg. Nosso amigo Berg tem uma empresa de hidráulica aqui, faz serviços hidráulicos. Então, Bergs Hidráulico é o cara para procurar. Então, Gabriel, dando continuidade, agradecer aqui os patrocinadores, né? Tá difícil, o negócio está difícil, está tirando do bolso, é osso. Mas, se quer levar a informação, tem que ter o patrocínio dando aquele apoio a gente. E agradeço do coração a todos que fazem parte dessa história. Quais são os critérios que você tem dentro da diretoria para poder se avaliar os seus parâmetros dentro dela, né? Olha, hoje a gente está tentando buscar indicadores para tudo, né? Então, o próprio CREA Minas, a gente está com uma estrutura de BI que é para poder a gente fazer a análise desses indicadores de todos os pontos em todas as esferas dentro do CREA, não somente na minha diretoria. Isso a gente passa pelo planejamento, pela técnica, pela parte de gestão, pela parte de fiscalização. Então, a gente está fazendo essas implantações do BI exatamente para eu conseguir ter os parâmetros de como que a gente está evoluindo, como que a gente está avançando. Então, mais uma vez, usando o quê? Ferramentas tecnológicas para apontar os nossos avanços. E aí, obviamente, né, a gente tem, como eu te falei, a gente faz muitas reuniões lá de alinhamento. Nessas reuniões de alinhamento, a gente coloca indicadores. Olha, pontos que precisa ser feito. É como se fosse uma empresa, né? Então, a gente faz uma gestão do CREA de maneira como se eu estivesse fazendo gestão dentro da minha empresa. Então, como você falou, você colabora com outras áreas dentro do CREA. Sim, o sistema é um só. Não tem como, Essa não comunicação com outras áreas, você acha que flui tranquilo? Está fluindo, graças a Deus a gente está conseguindo ter a comunicação internamente de maneira mais fluida e, consequentemente, o principal que a gente busca hoje, principalmente nessa gestão atual, é levar essa comunicação de forma clara para fora. O sistema precisa ser entendido pela sociedade, qual que é o objetivo, qual que é a função de fato dele. Existe, às vezes, um entendimento muito torpe, né? Para que serve o CREA? É só um órgão meramente arrecadatório? E não é. A gente sabe plenamente que não é isso. Quais são as etapas de um planejamento estratégico dentro da sua diretoria, por exemplo? Bom, depende em qual das áreas, né? A técnica, a primeira coisa que vem são as ações das câmaras.
Então, a Câmara teve alguma ação, a gente vai pegar aquilo dali, faz uma análise do que a decisão dessa Câmara foi feita. Se essa decisão de Câmara, se ela não está infringindo algum normativo ou alguma legislação, porque nós somos uma autarquia e devemos seguir as orientações de quê? Das leis e dos normativos do Confe. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a diretoria tem que fazer essa análise para ver se ele não tem nenhuma infração em relação a isso. Faça essa análise sozinho? Não. Essa análise tem que ser feita pela técnica juntamente com a Procuradoria. Então, a gente usa o nosso corpo jurídico para fazer essa verificação. Estando ok, verifica se não tem também divergência entre câmaras, sombreamentos. Não tendo também nada, aí a gente vai começar a traçar a estratégia de aplicabilidade disso, que é desenhar, vamos dizer assim, essa decisão, botar ela no papel de maneira mais clara possível para eu repassar para o outro departamento. Então, eu quero que fiscalize uma edificação dessa maneira. Então, a Câmara decidiu aquilo dali. A partir de agora, eu não quero que tenha mais a exigência para uma situação hipotética, vamos dizer assim. Você está anotando ali uma RT de execução da edificação no geral. A gente criou, em Minas, foi feita uma decisão de Câmara onde, se o profissional adotar a atividade construção, execução de obra de imóveis, ele é o responsável técnico por todas as atividades que ele tem atribuição dentro daquele imóvel. Então, quando ele faz isso, ele não precisa ficar anotando outras atividades dentro da RT. Isso é uma decisão de Câmara. E aí, a hora que a Câmara decide isso, a diretoria tem que fazer esse filtro, essa análise, encaminhar depois para a fiscalização a orientação de como que ela vai aplicar aquela decisão da Câmara. Hoje você tem essa visão do outro lado como diretor, mas também você teve essa visão do outro lado como funcionário. Conflitos. Porque, assim, nem tudo é flores. Sempre tem os espinhos no caule. Então, assim, dizer que é flor sempre, a gente está vendendo rosas, né? Mas a gente sabe que existem conflitos, como você falou mesmo aí, conflito de interesse na questão de sobreamento, porque, infelizmente, ainda acontece, né? Apesar que com a tabela TOS diminuiu bastante, né, essa questão do sobreamento, mas ainda existe, né? Existe sempre aquele cara que quer ser o engenheiro da NASA, né, que a gente brinca aqui, quer ser o tudo. E aí, como é que você lida com isso aí? Tanto você vendo naquela época que você foi funcionário e hoje como diretor. Sim, e eu, assim, depois eu vou entrar na questão da TOS que você falou, porque não é bem assim, não. Na verdade, a TOS ela não é uma tabela de atribuição. As pessoas confundem muito isso com atribuição profissional com o que está na tabela de obras e serviços. Ali só foi feita uma separação de campos de atuação. Mas você, como engenheiro civil, você tem campo de atuação na área da agrimensura, que é um levantamento topográfico, por exemplo. Isso não é atribuição. Entendeu? Então, porque às vezes acaba tendo muita confusão, muito conflito em relação a isso. Porque o pessoal naquela época preenchia muita RT e falava que foi um erro, né? Preencheu errado. E hoje não, você bota aquele macro e você tem que especificar o seu serviço lá que você vai executar. Sim, então, sim. Hoje, se você erra, é um erro proposital. É porque você quer. Sim, nesse sentido. Nesse sentido que eu quis dizer. É porque existe muito entendimento divergente nisso daí. Agora, voltando à sua pergunta, uma coisa que é interessante. A minha época de funcionário do CREA, eu trabalhava na ouvidoria. Então, que é lugar onde você mais escuta problema, mais divergência? Era na ouvidoria. É lá mesmo. Era. Então, via-se muito. Tinha muito problema, tinha muita reclamação. Existe. A reclamação ela sempre vai existir. Eu acho que ela nunca vai deixar de existir. Porque nenhum sistema, nenhum lugar, nenhuma empresa vai ser perfeito. Principalmente um sistema do tamanho do nosso. O sistema Confe-CREA é o maior conselho da América Latina. Então, não existe conselho do tamanho do nosso. Então, quando a gente entra nesses problemas, nessas divergências, elas existem muito. Seja, tantas vezes, o profissional que acha, algumas vezes o próprio profissional ele pode achar que o CREA agiu de maneira equivocada, ou às vezes ele pode mostrar que o CREA agiu, sim, de maneira equivocada. Em alguns casos, ele procurava, né, um dos canais de comunicação do CREA era a ouvidoria. Então, ia lá para reclamar, olha,
eu já tinha uma RT e tive uma autuação, o CREA não identificou essa RT, acontece. Às vezes você vai ver, o fiscal foi na obra e olhou pelo endereço, rua tal, número tal. Na hora que você vai buscar a RT do cara, do profissional, ele anotou quadra e lote. É praticamente impossível a gente, como órgão fiscalizador, você conseguir bater as duas informações. Aí, obviamente, passava-se orientação, olha, isso foi feito também, eu como estando na Câmara, né? Olha, vamos ter que fazer uma revisão de uma decisão e, às vezes, cancelar um auto de infração, porque, de fato, o profissional tem razão. Hoje lá, envolvendo a técnica e a fiscalização, você acha que deve ter em torno de quantos profissionais envolvidos aí na diretoria que você está à frente? Profissionais de... Profissionais... Funcionários? Funcionários, é. Olha, fiscais nós temos na faixa de 90 fiscais. Na parte técnica, mais ou menos. A técnica a gente deve estar ali em torno de uns 30 funcionários, pelo menos, ou mais. Então, você tem uma quantidade significativa. E você ser um gestor de uma equipe grande dessa, ainda mais honorífico, sem receber nada por isso, é um desafio, né? Quais são as práticas que você utiliza para liderar uma equipe tão grande na qual você não recebe nada por aquilo? Você faz por amor. O primeiro é esse mesmo. Ele está fazendo por amor. E aí a gente conta com colaboração. Eu preciso da colaboração dos gestores. Então, eu tenho, em cada uma das áreas, eu tenho 2 gestores, né? E aí eu tenho tanto o gestor, na verdade, na fiscalização eu só tenho um gerente. Na técnica eu tenho 2 gerentes, gerente 1 e gerente 2. E na fiscalização eu tenho um gerente. Mas, além dos gerentes, eu tenho supervisores. O CREA Minas ele é separado por regiões. Então, a gente tem 4 regiões, macro-regiões, né? Que cada região dessa eu tenho um supervisor de fiscalização. Então, ele traz essas demandas, o gerente ele faz esse filtro também, algumas coisas ele já demanda, já resolve ele diretamente, e outras ele vem até mim para a gente sentar e acertar, né, todos esses problemas que existem. Então, eu conto sempre com a ajuda deles. Nem todo problema chega para mim, porque eles estão lá, eles são gestores, eles estão na casa também há muito tempo, e eles têm a atribuição e a competência para chegar e resolver várias das demandas que chegam para eles também. Entendi. E você, como é que lida com essa questão de ética, né? Que a gente sabe que, infelizmente, acontece que colegas profissionais cometem, às vezes por descuido, às vezes por falta de conhecimento, e às vezes a gente sabe que é por esperteza. Como é que você lida na sua parte de ética lá na diretoria de vocês? Olha, eu sempre digo uma coisa, eu acho que o sistema, quanto à ética profissional, ele tem que ser muito severo, porque isso é moralizar a engenharia. Então, eu acho que uma pessoa chegar, falsificar um documento para ter algum benefício, isso para mim é uma falta gravíssima. Ela ser negligente, ela ser imprudente, ela ser cometer imperícia, isso precisa ser analisado com um olhar mais crítico, sim, mas hoje, quando a gente pensa em comissão de ética, quando a gente pensa nos trabalhos, né, dentro do conselho no geral, nós temos dosimetria. Então, foi feito, a gente tem uma tabela de dosimetria, que ela vai ter sempre variações, né, obviamente. Ela não é uma tabela engessada, mas ela é uma tabela orientativa, para que a gente possa ter também o mesmo tratamento num caso que fez um ato, se o ato se repetir com outro profissional, que a gente atue da mesma maneira. Porque é bom deixar claro que processo ético, a parte ética, ela só é afeto a profissional do sistema. Nada além disso. Empresas não entram, sociedade civil não entra, então só entram os profissionais do sistema. Pegando o gancho aí, fugindo um pouco da parte de diretoria, eu lembro lá que você, enquanto coordenador nacional, pontuou essa questão que a gente bate sempre na questão das placas, né? E é uma coisa polêmica dentro do nosso sistema, que tem alguns presidentes que falam, não, nossa legislação, ela exige que tenha a placa, porque foi como a gente estava conversando. A legislação vem no tempo e a RT vem em outro, né? Sim. Como é que você tem a deixar esclarecida essa parte? Bom, o que acontece? A lei que cita sobre a exigência de placa de obra é a 5.194, que é uma lei de 1966.
E ela é o artigo 16 da lei, então ele vem exatamente para dar orientação de que, no meu entendimento, tá? Ele veio para dar a orientação de que, enquanto durar os serviços, obras e serviços afetos, né, da engenharia, deve ser fixado em local visível placa de obra. Aí ele fala no artigo, não vou lembrar ele na íntegra aqui, o que precisa ter? O nome do profissional, o título do profissional, o número do registro. Então, para que isso? O objetivo desse artigo, para mim, na lei, era para dar visibilidade para a sociedade de que ali existe a contratação de um profissional da engenharia, ou da agronomia, ou das geociências. Então, para aquela atividade que está sendo exercida, tem a participação de um engenheiro. Porém, em 1977, foi promulgada a Lei 6.496, que ela veio exatamente instituindo a anotação de responsabilidade técnica. Então, o que é a anotação de responsabilidade técnica? É um documento que tem força de contrato, que é para garantir que tem ali, mostrando que tem ali a participação de um profissional dentro daquele empreendimento. Então, para mim, as duas leis, nesse sentido, elas conflitam um pouco. E aí, Então, Gabriel, já que você explicou isso, o que você pensa em relação à placa de obra? Particularmente, eu acho que a placa de obra é um artigo que precisa ser revisto na lei, porque ele é difícil de você conseguir ter equidade dentro do próprio sistema. O sistema, ele é um todo. Ele não é somente de engenharia civil, ele não é somente de elétrica, ele não é somente de mecânica e metalurgia, ele é de todos. Então, eu preciso ter a equidade na hora de fazer uma fiscalização entre todas as modalidades. E aí fica sempre a dúvida. Quem deve ter placa? Pela lei, todos. Todos deveriam ter placa de obra e serviço. Porque a placa não é só de obra, ela é de obra e serviço. E aí eu tenho problema e eu tenho divergência, inclusive, dentro da civil. Porque ela fala, enquanto durar uma obra ou serviço. Aí vem a dúvida. Um projeto. Se eu estou elaborando, eu sou contratado para elaborar um projeto. Se eu fui contratado para elaborar um projeto, na hora que esse projeto está lá na obra, o meu contrato com você, ele encerrou. Você é responsável, mas... Eu sou responsável técnico pelaquela atividade. Mas a partir do momento que eu chego e te entrego o seu projeto, eu materializei aquele serviço que você me contratou. Justo. Então, o meu serviço com você, ele encerrou ali. Você me paga, encerrado o contrato. Agora, pegar este projeto, que foi uma materialização de um pensamento colocado no papel, pegar isso que está no papel e materializar numa edificação, por exemplo, isso daí já é uma outra atividade. Isso é a execução de uma obra. A responsabilidade de um outro profissional. E aí, esse profissional vai colocar a placa dele na obra. Mas enquanto essa obra está acontecendo, precisa de ter uma placa minha como projetista lá também? Durante anos o sistema entendeu que sim. Eu, Gabriel, entendo que não, porque essa atividade já acabou. E aí falta o quê? Normativo, claro e objetivo. Como que eu fiscalizo essa situação? Como que eu devo fazer? Como que eu fiscalizo um profissional que está elaborando um laudo? Eu te contrato para fazer um laudo de uma avaliação do meu imóvel. Você vai lá nesse imóvel fazer essa avaliação. Só que você faz uma visita em loco e elabora essa avaliação, esse laudo todo no seu escritório. Onde que você deve colocar a sua placa? Você vai colocar ela na porta um serviço que vai durar horas, né? Rápido. Exato. Você vai colocar isso na porta do meu prédio, do meu escritório, do local onde você fez a inspeção, ou você vai colocar ela na porta do seu escritório para mostrar que você está fazendo esse laudo? Um agrimensor que está fazendo um levantamento. Na hora que ele está fazendo esse levantamento topográfico, ele vai botar a placa onde? No início, no meio, no final do terreno, ou vai botar ela nas costas enquanto ele vai fazendo ali esse levantamento? Não tem falta diretriz. Então, em Minas Gerais, o que a gente fez? Nós suspendemos a fiscalização de placa de obra, exatamente por a gente entender que falta essas diretrizes, e solicitamos que fosse instituído um grupo de trabalho para ser discutido isso. Coincidentemente, esse ano, as coordenadorias nacionais estão discutindo esse tema. Então, isso foi uma atitude que a gente teve no ano passado, que eu acho que isso pode ter motivado o CONFEA a solicitar que as coordenadorias nacionais discutam esse tema,
para dar a orientação, dar a diretriz de como fiscalizar a placa de obra em cada modalidade. E aí a gente solicitou esse subsídio do Confea. Olha, suspendi aqui, a gente vai montar um grupo interno nosso para mandar as dúvidas para o Confea e já mandamos algumas coisas para o Confea solicitando que ele devolva para os CREAs, para os regionais, essa diretriz. O Confea é o nosso federal, ele é o nosso superior. Então, ele é quem deve mandar esses normativos todos para o CREA. Entendeu? Esse foi um dos trabalhos que você fez à frente enquanto coordenador, mas você podia pontuar mais outro assim que ficou em evidência assim que você deixou um legado, né? Enquanto coordenador nacional? Olha, houve um que foi muito aclamado, né, Diego, que foi uma resolução que a gente aprovou dentro da Civil, que era para os engenheiros sanitaristas, sanitaristas ambientais e ambientais sanitaristas. Por quê? Porque existe resolução para o engenheiro ambiental, existe resolução para o engenheiro sanitarista, mas existem vários cursos que são de engenharia ambiental sanitarista, engenharia sanitarista e ambiental. Então, isso ficava-se perdido como é que deveria ser concedida a atribuição para esses profissionais. E, em outros anos, tentou-se fazer algo parecido nesse sentido e não passou. Não passou muito por... As pessoas falam, estou defendendo a engenharia civil, mas eu sempre entendi que eu sou engenheiro civil, mas dentro do sistema eu defendo a modalidade civil. E a modalidade civil, ela agrega o engenheiro ambiental, o engenheiro hídrico, o engenheiro sanitarista ambiental, o engenheiro ambiental sanitarista. Então, e outras, muitas outras mais, né? Além do engenheiro civil. Então, eu entendi que a gente tinha que dar essa abertura, era algo que eles aclamavam por ter as atribuições deles. Então, a gente fez, sim, conseguimos aprovar dentro da Nacional essa propositura de uma nova resolução para eles. Isso foi, inclusive, aclamado dentro do Confea, só que, infelizmente, por uma resolução do Confea que existe, como houve troca de presidente, essa resolução foi arquivada. Essa proposta foi arquivada, está engavetada. E aí, agora, eu estou tentando fazer uma articulação, obviamente, para ver se algum conselheiro federal possa desengavetar essa proposta e colocá-la para frente. Dar a justificativa, né, qual que é a importância dessa proposta e dar andamento nela. Hoje o CREA Minas tem conselheiro federal? Não. Esse ano a gente ainda está no interstício, existe uma rosa dos ventos dentro do sistema. E aí, esse ano, a gente vai ter eleição no CREA Minas para conselheiro federal. Que aí entra um conselheiro da área industrial, que é mecânica e metalurgia. Hoje você está como diretor e o desafio quanto coordenador, claro que em proporção menor, né, por conta do nosso estado, infinita vezes menor comparado Sergipe e Minas, mas os desafios são parecidos. O que é que você pode fazer um comparativo no desafio que você tem da coordenação para o que você tem enfrentado agora como diretor, que aí, no caso, você envolve todas as áreas do sistema? Olha, Diego, eu sempre tentei, mesmo como coordenador da Câmara Civil, todas as minhas propostas que eram relacionadas ao sistema, que a gente tentava aprovar dentro da Câmara, se eu via que aquilo ali tinha abertura para outras câmaras, a gente tem dentro do CREA um fórum de coordenadores. Eu sempre levei para o fórum de coordenadores essas propostas, o que nós aprovamos dentro da Câmara. Olha, temos uma ideia de alterar a fiscalização de propor uma alteração da fiscalização dessa maneira. Então, apresentava isso no fórum para que a gente levasse para o plenário. Então, muita proposta nossa, essa de placa de obra, foi uma, que ela nasceu dentro da Civil, foi para o fórum de coordenadores e aprovada depois no plenário. Então, eu tentei sempre fazer o quê? Unir, ter unidade, para que as coisas sejam decididas uniformes em todas as câmaras, que todas elas possam falar a mesma língua. Então, o meu objetivo sempre foi muito esse, de conseguir agregar, de conseguir juntar todos no mesmo pacote, vamos dizer assim, tanto Minas quanto nacional. Entendi. Qual a diferença que existe, assim, por exemplo, aqui nós temos o gerente, né? Hoje você teve a oportunidade de você conversar um pouco com o nosso coordenador, não conselheiro, um coordenador da parte de fiscalização. Qual seria a diferença entre o diretor e o gerente nas atribuições?
Nas atribuições, porque eu já ia falar, o gerente é remunerado, o diretor não. Mas o gerente, ele é um funcionário. Então, ele tem a lida maior no dia a dia com os demais funcionários. A gente tenta manter, por questão hierárquica, eu deixo que ele seja a ponta, a conversa, o gerente seja a conversa com os funcionários e eu sou o interlocutor entre gerente e presidência. Então, eu fico mais nesse assunto ali. A minha tratativa ela é mais intensa com os gerentes. E os gerentes, consequentemente, com os funcionários. Você, mudando aqui, vamos falar na parte de política, né? A gente sabe que a política ela está envolvida, principalmente quando a gente se envolve como conselheiro. Você pensa mais para frente em, sei lá, um presidente, um diretor de mútua, um conselheiro federal, que seja, não sei, na questão da Rosa do Vento, quando é que vai ser a modalidade civil lá? Você pensa em galgar algo maior? Olha, Diego, eu acho que a gente tem que estar sempre pensando em avançar. Se eu conseguir... Hoje não é algo que eu fico em cima, que eu acho que eu tenho que focar, eu estou focado, né, em onde eu estou. Então, meu foco hoje é o quê? Ele é diretoria técnica de fiscalização. Até o final do ano eu sou diretor dessa pasta. Nem o ano que vem eu sei o que vai ser. Mas enquanto eu entender que eu tenho algo a contribuir e a melhorar o sistema, eu vou querer buscar e eu vou querer fazer. Se houver uma oportunidade, se o coletivo entender que meu nome é um bom nome, que seja até para uma possível candidatura a uma presidência futura, não vejo problema em me candidatar e me colocar à disposição. Mas não é o meu foco hoje. Hoje acho que o meu foco é trabalhar. A gente está com um presidente recém-eleito, né, o Marcos Gervásio, então está no primeiro ano de mandato dele. A gente já tem um propósito que é de fazer que a gestão seja uma gestão completamente diferenciada das demais. A gestão passada do nosso presidente Lúcio foi uma gestão muito boa. O CREA Minas teve uma gestão administrativa invejável. Conseguimos ter um equilíbrio de contas muito bom. É um CREA que ele tem hoje saúde financeira. Antigamente existia esse problema de saúde financeira do sistema. Vários CREAs ainda sofrem com isso. Então o CREA Minas sofreu com isso no passado, hoje não sofre mais. Isso é o quê? É conseguir fazer uma gestão de redução de custos, redução dos gastos mesmos, na hora de fazer uma contratação de uma empresa para poder prestar algum serviço. Conseguir fazer isso de maneira mais enxuta. Então, tudo isso foi feito, toda essa gestão foi feita. E hoje a gente tem uma possibilidade, com a casa arrumada, de fazer um trabalho muito bom, de buscar coisas para os profissionais. Então, a gente está buscando o quê? A gente está buscando capacitação. Eu sou muito defensor disso, que eu acho que buscar a capacitação para um profissional é a melhor maneira que o sistema pode trabalhar por ele. Por quê? Conhecimento ninguém te tira. Se o Conselho de Engenharia conseguir levar para a ponta os profissionais que estão ali dentro, capacitação, melhoria de conhecimento, nós cumprimos uma boa parte do nosso objetivo. A gente conseguiu ser feliz. E, obviamente, a gente tem que continuar com a nossa atividade fim, que é de fiscalização. Isso nunca pode ser deixado de lado. É bom você ter essa interlocução boa, com uma relação também muito boa com o presidente. Aqui também eu tenho uma boa relação com o nosso. Está no primeiro ano de gestão também, junto com o Gervásio, né? Marcos Gervásio. Gervásio, o presidente. Aqui é nosso Dilson, vai ser o nosso próximo convidado aqui no podcast. Sempre se discutiu internamente a questão de a engenharia civil sair do sistema por conta dos sombreamentos, que é a área mais afetada dentro do nosso sistema é a nossa engenharia civil. Como é que você vê essa questão dessa possível saída dentro do sistema engenharia civil? Vejo com maus olhos. Eu vejo que se isso acontecer, é demonstração de incompetência. Acho que a incompetência da nossa parte de não conseguir dialogar com nossos pares. Então, a gente já enfraqueceu com a saída dos arquitetos. Eu entendo que isso já foi um golpe muito forte. Não é um golpe político, é um golpe de que isso já mostrou que a gente foi incompetente em uma parte,
E eu acho que a gente tem que aprender com os erros. Os erros estão aí para a gente, para aprendizado. Os arquitetos, eles sentiram que eles não tinham o devido espaço dentro do conselho, solicitaram a saída dele. Assim como os técnicos, depois né? vieram os técnicos e solicitaram a saída deles também. Que hoje a gente tem muita questão de entrave. Exatamente. Por conta Vai disso ter aí. muito. Aí começam os embates. Coisas que você podia resolver dentro de casa, a roupa suja se lava em casa. Então, o que a engenharia precisa aprender é que a gente discute as coisas internamente, mas lá para fora a gente tem que mostrar a unidade, a gente tem que ser unido. Então, eu vou sentar, eu vou debater. Está tendo um sombreamento aqui, mas vamos lá, vamos ter um entendimento. Por que você tem uma atribuição profissional? Porque eu estudei isso numa cadeira. Então, olha, você estudou, você tem um conhecimento adequado. Então, a partir disso daí, não tem por que eu ficar negando. E aí começam a ficar aquelas discussões, umas briguinhas bobas, que isso não leva a nada. Então, eu penso, resumidamente, se a engenharia civil pensar algum dia em sair do sistema, é uma perda muito grande para ambos os lados, não só para um, porque isso é uma declaração de incompetência da nossa parte de fazer uma interlocução dentro do próprio sistema. Como é que você vê essa questão também que na época eu acho, né, isso é um achismo, né, e na engenharia não existe achismo, mas aqui é uma opinião de um profissional. Quanto à questão do EAD, não poderia ter tido uma política mais rígida para não permitir, porque nós temos aí outros conselhos que não permitem fazer o EAD. Pô, nossa engenharia está um mangue, né? Virou mangue agora. Dos R$100 você faz engenharia, você não sabe nem como o cara faz aquele cálculo, quem faz a prova para ele, que sai qualquer engenheiro, né? E se a engenharia civil, ou qualquer que seja, EAD é tão boa, por que não permitir aquele que está contratando, que tenha lá na carteirinha dele, lá, engenheiro civil EAD? Porque se é bom, pode ser explícito. Como é que você pode... É uma coisa meio um sabonetezinho para você escorregar aí. Como é que você acha essa questão do EAD? A gente poderia ter tido uma política mais rígida? Salgadinha essa, né? Cara, eu acho. Aí também eu acho, né? Não dá pra gente... Isso não... Aí eu digo que não é um posicionamento do CREA, não é um posicionamento de ninguém, é um posicionamento do Gabriel. Uhum. Eu entendo que um curso 100% EAD para engenharia civil, para engenharia, ele é inviável. Eu entendo que ele não deveria existir. Por quê? Eu tenho aulas que eu preciso operar equipamentos. Como que eu faço essa operação de equipamento? Como que eu vou aprender a fazer um levantamento topográfico à distância? Se eu não estou pegando o equipamento na mão, se eu não estou fazendo esse levantamento em campo. Quando eu estudei, eu tive aula disso. A gente fazia levantamento dentro do campus, ia lá, botava o teodolito e tudo, puxar, fazia tudo. Então, hoje, se eu faço um curso desse EAD, eu não vou aprender. Você não vai na prática da coisa. E aí eu acho que se perde muito em relação à interação do aluno com o professor. Porque eu entendo que é muito diferente. Quando eu falo EAD, eu estou dizendo... Eu não vou saber qual deles. Tem educação à distância e ensino à distância. Tem coisas diferentes. São aulas gravadas, onde você não tem interação com o professor. Esse daí, para mim, é péssimo. Péssimo dos péssimos. O outro, que você tem uma aula online virtual, onde o professor está ali na sala, naquele momento, ele está te explicando, você está participando, você está interagindo, esse daí já é um avanço tecnológico. Então, algumas matérias, eu entendo que sim, daria para ser feito dessa maneira. Por quê? Porque eu consigo ter interação com você, o professor, você vai me explicar ali na hora e ótimo, está resolvido. Daria como se estivéssemos em uma sala de aula. Agora, o que é gravado, esse para mim, onde você tem um professor, né, gravando uma aula e que a aula fica ali milhões de alunos depois para assistir, e a sua dúvida, como é que ela fica? Então, depois eu vou escrever essa dúvida e vou mandar para o professor para ver se um tutor vai pegar e vai me responder essa dúvida. Eu acho esse sistema muito falho e você acaba não formando tão bons profissionais quanto você poderia formar. Bom, Gabriel, foi um papo excepcional, como eu já sabia que ia ser. Você é um profissional ímpar, né?
um cara excelente naquilo que tange para você e que colocam para poder você executar. Quero agradecer de coração você ter participado aqui, nosso forninho aqui. Infelizmente, o ar-condicionado hoje quebrou. Hoje foi tudo para não acontecer, mas tinha que gravar. Nosso Murilo chegou atrasado. Nossa caneca, todo mundo aí, viu? A gente não bebeu um gole, porque nossa caneca tá vazia, pessoal. É só meramente aqui, só fictício, só para poder faz de conta, é fake. Mas assim, tirando a brincadeira, né, que a gente sempre tem essa liberdade de brincar, você comigo, eu com você, a nossa amizade é além daqui do sistema. Bicho, qual é a mensagem que você deixa para os profissionais, né, que estão ouvindo a gente, do seu futuro, a sua visão futura da engenharia? Engenharia é desenvolvimento. Quando o país desenvolve, ele precisa da engenharia. A engenharia, ela puxa toda essa locomotiva que vem aí. Então, engenheiros, se atualizem, busquem conhecimento, corra atrás. Não deixem de aprender. Aprenda todos os dias um pouquinho mais. Acho que a primeira coisa é essa. E aí, como eu estou aqui falando de sistema, com fé e CREA, eu acho que é extremamente importante uma outra mensagem. Não reclame. Tenta ir lá e fazer um pouquinho diferente. Reclamar faz parte, é bom, é engrandecedor. Toda vez que você tem debates, eles te fazem ter visões diferentes, abrir a sua mente, e é isso que causa as mudanças. Mas se eu ficar somente da minha casa, reclamando que o sistema não faz nada, que o sistema não acontece para o profissional, e não levantar e ir lá, então, tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa, procure a associação mais próxima de você, da sua região, da sua profissão, e vai tentar, de alguma maneira, contribuir para o desenvolvimento da engenharia. Eu acho que a gente está ali tentando se doar, tentando se entregar um pouquinho, e se todo mundo pensasse isso, o nosso sistema ele era muito mais unido, a nossa profissão muito mais unida, e a gente teria uma valorização muito maior no nosso mercado de trabalho, que é o que a gente precisa buscar constantemente também. Meu muito obrigado novamente. Pessoal, eu não falei no começo do vídeo, peço para você se inscrever. 70%, bicho, 70%, você acredita, Gabriel? 70% do pessoal assiste, dá uma curtida e não se inscreve, pô. É de graça, não paga nada. Se inscreve, curte, comenta e compartilha. É o famoso triplo C que eu sempre deixo aqui. Curte, comenta e compartilha. Eu sei que é chata essa parte, quando eu hoje não assisto mais televisão aberta, só assisto fechada. No caso, ou TV a cabo, né? Ou o YouTube. E o pessoal não custa nada se inscrever e dar aquele likezinho maroto. Beleza, pessoal? E aí, quer construir? De forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir?